Olá, queridos. Boa tarde. Vamos falar do material novo hoje, hein? Caligrafando. Deixa o Instagram avisar vocês. Olá, boa tarde. Faz muito tempo que eu não entro numa live aqui, hein? Tenho aparecido pelos stories, mas live faz tempo que a gente não faz. Olá, oi, amiga. Como estão todos? Bem? Estou ansiosa para mostrar para vocês o material. Muita gente ansiosa também, mandando direct. Olá, olá, Ju. Oi, Thalita. Bom, muito bem. Não gosto de enrolar no comecinho, não. Saudades das lives. Eu também. Vou voltar a fazer lives. Assim que esse mocinho aqui deixar. Tá fazendo um mês o Oliver hoje. Tá aqui do meu lado. Então, se eu precisar interromper, já sabem por quê, tá bom? Vamos lá, então? Vou mostrar para vocês hoje o material novo. E eu separei aqui também alguns materiais para a gente conversar um pouco sobre o uso desses materiais na caligrafia, né? Os tipos de lápis, os tipos de lapiseira, os tipos de grafite, né? Que você pode usar e que vai te ajudar aí com a sua criança ou vai te atrapalhar. E por quê, tá bom? E vou mostrar para vocês o material completinho, como eu sempre faço nas lives. Deixa eu só abrir a janela aqui para não ficar muito calor. Vai ficar melhor. Bem melhor agora. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar o material para vocês, que eu sei que vocês estão ansiosos. Vou mostrar o material todinho e depois a gente vai conversar então sobre os materiais, tá bom? Para o uso da caligrafia, combinado? Vamos lá então, deixa eu virar aqui. Este aqui é o nosso novo material, caligrafando. Então a ideia aqui é que nós tenhamos um material com um texto integral para que as crianças possam treinar a caligrafia enquanto elas têm contato com o texto completo, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Um dos problemas que a gente tem de caligrafia é que geralmente as crianças não gostam. Comenta aí pra mim. Gostam ou não gostam aí na sua casa da caligrafia? Tem muitas crianças que têm dificuldade com a caligrafia, que precisam fazer o treino, mas que elas não gostam de fazer o treino de caligrafia, que realmente pode ser bem maçante. Algumas vezes a gente erra, né, como pais, professores aqui, a gente erra um pouco nisso, né? Então, às vezes a gente trata a caligrafia de uma maneira mais leviana, né, do tipo, vai fazendo a caligrafia aí, e no final, não, termina para preencher, né, a aula. Tem também o problema da gente dar como castigo, não fez a lição toda, agora vai terminar essa página da caligrafia até o final, porque senão não vai levantar da mesa enquanto não terminar a caligrafia. Quem aqui já passou por uma situação dessa ou já aplicou uma situação dessa? Acontece muito, né? Então, às vezes a gente mesmo tem esse trato com a caligrafia, né, um pouco mais pesado, né? E aí a criança já não gosta e aquilo acaba gerando um castigo mesmo para ela, né? Assim, então agora é a caligrafia. E aí a criança enxerga aquilo como um momento chato, né, que vai dar trabalho, que é demorado, etc, etc. Então você já sabe muito bem. Então, a ideia aqui desse material é que a gente tire um pouco essa noção da caligrafia, que às vezes a gente faz também, que não é errado, tá? Que a gente faz para treino, né? Então, vamos escrever essa palavra 5 vezes, vamos fazer o ditado, né, com esse tipo de dígrafos, por exemplo, né? E aí a gente vai usando a caligrafia para fazer esses outros treinos. Mas aí fica uma coisa um pouco solta, né? Então fica escrever palavras, né? Escrever algumas frases curtas. Não fica uma coisa sequencial, uma coisa interessante. Então, a minha ideia para esse material foi justamente ter um material para treino de caligrafia que acompanhe uma história. Então, eu escolhi a história do Esquilo Nutkin, né? Que é da Beatrix Potter, que é a mesma autora do Pedro Coelho. Então, para quem não conhece o Esquilo Nutkin,
conhece o Pedro Coelho, é a mesma autora, tá bom? Ela tem vários... Só um momentinho aqui. Oi, bebê. Ela tem várias histórias, né? Então, eu escolhi essa do Nutkin pra gente fazer esse primeiro caderno caligráfico. Agora, vamos lá pro material novamente. Então, a gente tem aqui a história do esquilo Nutkin, são as imagens originais que foram melhoradas. Claro, a gente trabalhou as imagens, né? E ficou bem lindo assim. Então, a minha ideia é o seguinte. Primeiro, a gente vai ter uma introdução aqui do que é a caligrafia, né? Caligrafia não é um castigo. A caligrafia não é cumprir as páginas, não é escrever depressa, né? Não é fazer em menos tempo, não é o nosso objetivo com a caligrafia. Apesar de que veremos essas coisas acontecendo com o tempo, tá? Então, a gente vai ver que a criança vai escrever mais rápido, ela vai escrever com mais atenção quando ela faz o treino de caligrafia, mas isso é com o tempo. A princípio, bem devagar e sem pressa, né? Então, o nosso foco aqui vai ser desenhar as letras bem, para que elas fiquem bonitas, para que você aprenda o movimento, memorize o movimento e faça com capricho e com esmero. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Então, você não vai ficar, olha, vai ter que cumprir 2 páginas hoje até em 15 minutos. Não precisa disso. Deixa a criança fazendo o tempo dela, ela vai pegando velocidade com o tempo, tá bom? Então, o treino da caligrafia vai ser para desenhar bem as letras. E para isso acontecer, a gente vai ter que usar aqui a nossa pauta, certo? A base vai ser onde o corpo da letra fica. A linha ascendente vai subir apenas aquelas letras que ascendem, como a letra L, né? E o descendente apenas para comportar a parte que desce, como da letra P. O restante vai ser tudo aqui na linha laranja. E você vai explicar isso para a criança no início. Tem toda a explicação bonitinha aqui. Então, aqui nós temos o modelo, né? Aqui nós temos, ó, todo o corpo da letra, tudo aqui na letra laranja. Acendeu as letras maiúsculas e as ascendentes para cima. E o que precisa descer somente essa parte que vai entrar na linha de baixo. Então, isso aqui é a primeira coisa que aqui nós temos que ter em mente. Que ela precisa escrever no espaço delimitado. Quando ela vai escrever no espaço delimitado, ela já tende a fazer a letra no tamanho correto. Então, não vai ser aquela letra enorme ou aquela letra muito miúda. Ela tem um modelo e ela tem o espaço que ela precisa utilizar para cumprir aquele modelo, tá? Então, a tendência é que a letra fique no tamanho ideal, ok? Então, aqui vai ter toda uma explicação para que você faça com a criança. A gente vai mostrar para a criança o alfabeto de novo aqui, caso ela tenha alguma dúvida, você pode deixar até impresso numa folha separada, exposto, etc. Então, aqui vai ter todo o movimento da letra, né, de como fazer, todo marcadinho com setas. Temos aqui também uma página de treino, né? Se ela tá precisando treinar a letra cursiva, você pode imprimir, inclusive, 1 ou 2 páginas dessa, além da apostila, para que ela faça esse treino. Mas aqui, ela vai observar o movimento correto da escrita da letra e ela vai aplicar aqui nesse treino inicial, caso ela ainda não domine isso, tá bom? Muito comum que as crianças tenham dificuldade com algumas letras específicas. Então, essa letra ele sempre esquece. Geralmente é o H, o K, o T confunde com o I, qual que é mais deitadinho e qual que é mais em pezinho, né? Então, são essas letras que às vezes geram alguma confusão. Isso aqui é um recurso para que a criança consulte como ela precisa fazer aquela letra, ok? Então, nós vamos começar o nosso livro escrevendo com a letra cursiva o nome da criança. Então, ela vai escrever aqui o nomezinho dela e aqui ela vai colocar a data também que ela começou esse treino de caligrafia. Agora, começa o material de fato, né? A nossa história vai estar sempre aqui do lado esquerdo. Então, se a criança ainda não tem pleno domínio da letra cursiva, então pode ser que ela tenha alguma dificuldade na leitura, inclusive da história, né? Então, a gente vai fazer a primeira leitura aqui, que é uma fonte padrão para texto. E aqui é a primeira parte da história. Então, a gente vai ler aqui. Esse mesmo trecho está escrito na letra cursiva aqui. Então, se ela tiver alguma dificuldade, ela pode até correlacionar aqui o texto, tá bom? Então, sempre o que está escrito aqui no lado esquerdo, como uma página de um livro, vai estar reescrito aqui agora com a letra cursiva,
ok? E observando este modelo, aí nós temos o espaço abaixo da cópia, né? O tamanho aqui do espaço é o mesmo, tá bom? Então, exatamente igual. Vocês vão perceber que todas as palavras são bem estruturadas, elas fazem as ligaduras corretamente, tá vendo? Então, é um modelo que ela precisa observar aqui em cima e copiar exatamente igual aqui na parte de baixo, tá bom? Então, lembrando, ele vai escrever tudo de uma vez? Não sei, de repente ele já tem alguma, já escreve um pouco mais rápido, pode escrever aqui, tudo. Já foi bastante sofrido esse primeiro parágrafo. Ótimo, vamos terminar aqui, terminamos bem. Ficou bom. Você tá vendo que a sua criança tá ficando muito cansada, né? Dá uma pausa, vamos fazer esse parágrafo aqui, essas 3 primeiras linhas e depois a gente volta e faz as 3 depois, ok? O importante é que ela faça com esmero, que ela faça bem feito, que ela copie bem o formato da letra e que ela se habitue com a forma correta da escrita, tá bom? Então, o material, ele vai ser todo assim. Então, sempre aqui, ó, do meu lado esquerdo, eu vou ter como se fosse o livro, né? Esse texto, eu traduzi, né, do inglês. Ele é um texto de 1903, se eu não me engano, essa história. Então, eu fiz algumas adaptações, né, porque o Esquilo, ele conta algumas adivinhas no meio do caminho. Então, você imagina, é uma adivinha que fazia sentido para um inglês britânico do início do século passado, né? Então, algumas adaptações eu precisei fazer para que ficasse fazendo mais sentido para a criança, né, agora. Mas, enfim, aqui sempre a história está completa, começo, meio e fim, todinha ela. Não é uma adaptação, um resumo, é a história completa, tá bom? E sempre o que está escrito aqui nesse pedacinho da história, ilustrado e em formato de cursiva aqui como modelo, tá bom? Ele vai todo assim. Eu vou dar só uma passadinha aqui para que vocês vejam. Então, algumas páginas têm mais texto, tá bom? Outras têm menos, né? Isso correlacionando com o passo que eu tenho aqui, né? Ele não passa de 9 linhas. E eu sempre tenho 10 linhas aqui para cópia, caso a letra acabe ficando mais espaçada e a criança precise de mais espaço, ela vai ter mais espaço embaixo. Mas a distribuição do texto é justamente para que caiba bem aqui nessa distribuição. Ok? Então, alguns tamanho médio, outros menores. Sempre a historinha de um lado, o mesmo trecho representado aqui pela letra cursiva do lado direito. A apostila completa, ela tem 70 páginas, contando a capa, tá bom? Então, não é uma historinha assim, uma fábulazinha muito pequena. Então, é uma história um pouco mais compridinha, ó. Então, a criança vai ter bastante trabalho aqui, lembrando que ela vai fazer isso no tempo dela, tá bom? Não transforme a caligrafia num castigo, né? A ideia é que ela faça bem, elogie quando ela fizer bem, não deixe de corrigir quando precisar, tá bom? E a minha ideia, sim, é trabalhar as outras histórias também, algumas outras da Beatrix Potter, ok? Deixa eu chegar aqui no final, já estamos quase. Vocês conhecem essa história? Quem já leu a história do Esquilo Nutkin? Comenta aí pra mim. Um esquilo bem travesso, né? Fora do grupo ali. E aqui, ó, tá vendo? Menos texto e aqui o finalzinho. Ok? O esquilo, ele conta adivinhas durante o texto, né? São 9 adivinhas que ele faz pra coruja, né? Pro coruja, na verdade, que é um senhor. E aí, no final, então, no próprio texto acaba dando a dica ali, né? Da resposta da adivinha. Mas eu coloquei aqui no final para não ficar perdido. Nossa, o que será que era mesmo, né? Não fazia sentido. Então, aqui tem as respostas dos enigmas que o esquilo faz durante o texto, tá bom? E este é o nosso material de caligrafia. Simples, objetivo, direto, com texto integral, com modelo proporcional e com todas as ligações corretas para a escrita cursiva, ok? Gostaram do material? Vou mostrar para vocês agora as minhas sugestões de materiais mesmo para usar, tá bom? Eu coloco aqui no início
nas instruções sugestões do que materiais você pode usar. Mas a questão é a seguinte: existem materiais que ajudam a criança na escrita cursiva e tem materiais que atrapalham, tá? Então, um lápis desapontado atrapalha a letra da criança. A letra vai ficar mais feia. Sabe essa coisa da caneta preferida? Ah, a minha letra fica boa nessa caneta, mas com essa caneta fica ruim. Tem gente que só faz letra bonita com a caneta Bic, né? Quem já viu isso? Eu tenho a minha caneta favorita aqui. Se eu pego um outro estilo de caneta, com outro tipo de ponta, a minha letra sai diferente, né? E geralmente eu não gosto. Então, eu prefiro a ponta mais fina, 0,7 ali no máximo da caneta. E a letra sai melhor, não é verdade? Com a criança, exatamente a mesma coisa, né? Então, a gente dando o material para a criança correto, ela vai conseguir executar com mais perfeição a atividade, tá bom? Então, o que é o pulo do gato aqui? Vamos lá. A gente falou até agora, né, sobre os lápis com o número B maior, né? Então, os lápis e os grafites, vocês vão ver que eles têm a letra H e a letra B, né? Que é o tal do HB. Então, você tem só os Hs, você tem o HB e você tem só os Bs. Imagina uma reguinha assim, que vai do H pro HB e pro B. O H, ele significa hard, né? Então, do inglês hard, que é duro, né? Então, quanto maior o número do H, mais duro ele é. Então, você imagina lá, você vai descendo os números do H até chegar no HB, que tem uma dureza ali intermediária, ok? Aí, você passa para os Bs, 2B, 4B, 6B, 8B. Esse B vem de black. Então, quanto mais B tem, mais preto ele é. Consequentemente, ele é menos hard, ele tá na outra ponta da régua, né? Menos duro. Então, quanto mais B, mais escuro é o lápis e menos duro, tá bom? Então, a gente precisa agora puxar um pouquinho. Então, a gente falava assim antes para as crianças menores que estão começando a fazer atividade de lápis, usa um lápis B maior. Então, 6B, 8B é bom para a criança, porque ela tá aprendendo a escrita e aí ela não precisa se preocupar com a pressão do lápis. Às vezes o lápis muito fraquinho, muito hard, ele fica muito fraquinho. Muito H, ele fica muito fraquinho. Então, a criança vai escrever, quase não sai a letra, ou tem que apertar demais e aí fica marcando muito a página, né? Então, a gente sempre recomenda que use um lápis mais escuro, mais preto, que são os com o número B maior. Agora, no treino da caligrafia, a gente vai começar a fazer o sentido contrário, inclusive para que a criança agora consiga ajustar melhor a pressão que ela faz no papel, tá bom? Então, sim, o uso da lapiseira, se a criança já vai fazer esse modelo aqui, é porque ela já está alfabetizada, né? Para crianças alfabetizadas. Se a tua criança está ainda em fase de alfabetização, espera um pouquinho para fazer esse material, tá bom? Então, a criança está alfabetizada, ela pode fazer esse material. Aí, 6, 7 anos para cima, tá bom? Enquanto ela precisa melhorar a letra. Não tem um limite ali. E é uma história integral, então não tem... O texto não é pobre, né, para uma criança maior, então dá para usar, ok? Então, você vai, de preferência, usar uma lapiseira. Se você insistir, quiser que seja o lápis mesmo para criança, você vai escolher um lápis HB ou 2B no máximo, tá? O HB é melhor, ele é mais duro. E sempre muito bem apontado. Sabe aquela história? A ponta dessa caneta sai boa, a outra sai ruim? É a ponta do lápis também. Então, a criança vai ter que ficar apontando o lápis com frequência, ok? Começou a desgastar a ponta, vai lá, aponta o lápis, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui as diferenças também de grafite. Fui hoje, comprei alguns para fazer teste, né? Dos 2 melhores que eu conheço. E tem diferença e isso vai ajudar também a criança na hora da escrita. Então, não vai ser uma... nossa, toda hora quebra a ponta, quebra a ponta, quebra a ponta, né? Só usar o grafite correto que dá certo. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, eu separei só pra vocês verem. Aqui em casa eu tenho esses modelos de grafite, ó. Esse aqui é o 2.0, olha como ele é grosso. Ele é mais grosso de todos que eu tenho aqui, né? Ele lembra muito lápis, ó. Então, esse aqui é o 2.0. Ele é para esse tipo de lapiseira aqui, ó, que inclusive já vem apontador, tá vendo? Você tira o grafite e aponta
ou melhor, você tira o apontador e aponta o grafite aqui na ponta, certo? Dá para usar ele? Dá, mas nesse esquema do lápis também, tirando e apontando com frequência, né? Aí, nesse caso, se você prefere o mais grosso, eu prefiro esse tipo de lapiseira aqui, essa daqui, ó. CIS 2.0. Por quê? Porque o apontador já está aqui na ponta da lapiseira o tempo inteiro. Então, ficou grossa a ponta, já tira na hora e aponta, tá bom? Então, a criança precisa estar sempre muito bem apontadinho. Se não quer ter esse trabalho de apontar o lápis ou essa lapiseira 2.0, aí você vai para as outras lapiseiras, tá? Geralmente, o que vocês vão pensar já é no 0,7. Mas, a 0,7 eu ainda acho um pouco grosso, né? Então, eu recomendo que vocês usem ainda mais fino, ou a 0,5 ou essa 0,3 aqui. Eu coloquei aqui, ó, fiz um modelinho para vocês verem, que eu não sabia se ia conseguir escrever, então fiz aqui, ó. Das lapiseiras, são essas daqui, tá bom? Então, essa escrita aqui, ó, é o 2.0 bem apontado, né? Ela tá com essa ponta aqui, ó, nessa escrita, ó. Bem apontadinho, tá vendo? Ela tava bem, já tá pra ver um desgastezinho só numa palavra, né? Vai ficar gravada assim, Kátia, vai em paz. Então, 2.0. Essa aqui é a 0,7. Ó, vou aproximar bem pra vocês verem. Tá vendo como ela é bem mais grossa que a escrita da 0,5? E olha a escrita da 0,3. Tá vendo? Para fazer os detalhes da letra e a escrita em si, ela é melhor. Ela permite que você faça mais detalhes. Até na hora da própria escrita, a criança já vai sentir isso na hora, né? Então, ela é bem gostosa de escrever. E olha só, eu vou apertar bem ela aqui para vocês verem. Na verdade, deixa eu falar isso antes. Para todos esses daqui, eu peguei o Faber-Castell, o grafite Faber-Castell, esse aqui é HB, tá vendo? E peguei também o grafite da Pentel, esse Super, que também é HB. É a mesma coisa os dois, tá? Mas eles têm bastante diferença na hora da escrita. Então, vamos lá. Às vezes, não tanta diferença, peguei até a mesma lapiseira, ó, pra não confundir até. Esse aqui é um 0,5 da Faber-Castell, tá bom? Então, a hora que eu vou, ó, eu tô aplicando força, tá? Só pra vocês verem. Imagina que a criança ainda não tá na pressão, não aprendeu a pressão. Aplicou mais força, ele vai quebrar. Vou aplicar agora a mesma força com a mesma lapiseira, agora com o grafite da Pentel, tá? Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Ó. Ó, agora quebrou. Forcei bastante, ó. Dá pra ouvir? Tá bem forçado. Isso aqui é um grafite 0,5, né? Então, é muito possível que a criança de 7 anos consiga usar tranquilamente um grafite, uma lapiseira 0,5, desde que ela esteja com um grafite melhor, tá bom? Então, te recomendo que você use pelo menos a 0,5 com esse grafite aqui, ó. Quiser dar um print aí, eu vou postar depois ele nos stories, mas só para vocês já terem essa informação. É muito superior, né? Ele quebra muito menos. Então, até que a criança pegue a pressão correta ali na hora da escrita, vai fazer bastante diferença, não ficar aquela chatice de, quebrou de novo, quebrou de novo, quebrou de novo, quebrou de novo, né? Não tem essa necessidade, é só você trocar o grafite por um mais duro, né? Ele é mais resistente, tá bom? E esse aqui é o 0,3. Gente, o 0,3 é um cabelinho, ó. Então, tá, esse é o 2.0, não terminei, né? Esse aqui é o 0,7, 0,5 e o 0,3. Olha a diferença, ó. O 0,7 é muito grosso ainda, se você for optar, né, pela lapiseira mais fina, vai pro 0,5. Mas esse 0,3 aqui, vou escrever... Ó, quebrei. Peraí, aqui. Ó, eu tô aplicando uma força também, ó. Não tô fazendo fraquinha, não. Bem forte, ó. Tá até saindo bem forçado aqui. Até marcou aqui atrás. Esse aqui é o 0,3. Então, é perfeitamente possível que uma criança consiga usar um grafite fininho assim, como o 0,3, tá bom? Esse daqui é também da mesma
da mesma linha, tá? Linha super da Pentel, ok? Então, se você for usar o grafite, especialmente esse mais fininho, invista na grafite melhor, tá bom? O preço é diferença de 10 centavos, se for, tá bom? Entre o Faber-Castell, que é bom também, e esse da Pentel. Mas esse aqui eu me surpreendi muito, porque eu apliquei força mesmo na hora da escrita. Eu fiz uma outra página ali de testes e deu bastante diferença. Esse aqui quebrou muito mais na minha mão do que o da Pentel, tá bom? Esses daqui, ó, só pra vocês terem uma noção, eu deixei escrito aqui também, ó. Esses são os lápis, tá bom? Então, ó, o 2HB. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, ó, o HB, ele tem o hard e ele tem o black, né? Tem as duas coisas, que um vai ter argila e o grafite mesmo, né? E aí, quanto mais argila, mais duro. Quanto menos argila, mais preto, tá bom? E é a argila que vai deixar o seu grafite duro. Então, ó, esse aqui é o HB. Ele já, tá vendo que ele não tem uma precisão muito boa, ó? Olha, compara esse aqui, deixa eu ver se o foco dá, com o HB mesmo, ó, bem apontadinho esse HB. Tá vendo como fica muito mais preciso? Faz diferença isso na hora do treino da caligrafia, né? Esse daqui é o meu preferido para o uso do lápis, mas vai ter que estar muito bem apontadinho, que é o 2B. E daqui começa, ó, os 4B e o 6B. Olha só como a letra já fica diferente e a precisão é muito menor, né? Na hora de fazer a escrita da letra, a precisão já deixa a desejar. Então, eu te recomendo que você ofereça para sua criança o uso da lapiseira, tá bom? Quanto mais fino, melhor. Ou 0,5 ou 0,3. Se tiver tendo muita dificuldade, aí sobe um pouquinho para o 0,7, mas é o suficiente. Se for usar essa mais grossa, lembra de ficar sempre bem apontadinho o seu lápis, tá bom? E a sua lapiseira também. Da borracha, eu sempre recomendo essa daqui. Essa é preta, mas tem branca, tem colorida, né? Que é a Super Soft ou a Dust Free. São as... esqueci o nome agora dela. Mas são essas borrachas que não faz aquela sujeira toda, né? E ela apaga muito melhor. Apaga melhor, ó. Eu puxei, ó. Queria mostrar justo a sujeira. Ó, tá vendo que ela gruda a sujeirinha? Ela não faz aquele monte de coisa que quando você passa, acaba apagando um pouco que você já fez em cima, né? Então, esse aqui não vai ter esse problema de você apagar extra, além do que precisa. Ela apaga melhor e ela danifica menos a página, tá bom? Então, eu super recomendo esse tipo de borracha aqui. Tem da Pentel também, que é ótima. Ela é um látex diferente aqui, High Polymer, tá bom? Então, é isso. Essa borracha você já conhece aqui do perfil, que eu já mostrei ela algumas vezes pra vocês. É isso, gente. Então, a minha ideia para o Caligrafando é um texto integral, né, proporcional, e que a criança, então, trabalhe o esmero dela na hora da escrita, tá bom? Não tenham pressa, não tenta bater a página toda em 10 minutos, vamos lá, tá enrolando. Não, isso atrapalha, porque, lembra, a caligrafia já é uma matéria de dificuldade, tá bom? Para criança. Já é um pouco mais chato, ela já não quer fazer muito. Então, vá com calma, vai curtindo a história, vendo as imagens, né? Põe uma música no fundo para fazer a caligrafia, tão gostoso, né? E espero que vocês gostem, que as crianças gostem também, tá bom? Então, para crianças já alfabetizadas, ali a partir dos 7 anos, já dá para fazer tranquilo esse material, né? E o objetivo é que ela aprenda mesmo. Então, conforme vai andando na apostila, você vai ver que a letrinha dela vai pegando jeito e forma ali, tá bom? Mais dúvidas pode mandar. Dúvidas da idade, dúvidas se o material já está disponível, já está. Eu não sei se ele tá bem na cara no site lá, mas se você jogar o Caligrafando na busca ali, já vai aparecer, tá bom? O valor, quem faz é o meu esposo, mas eu acho que o PDF está por R$35. E tem a versão impressa já disponível também, tá bom? E aí vocês pedem lá e ele já calcula o frete e tudo mais, ok? Eu não me lembro qual o tamanho que ficou a pauta. Eu acho que é 0,4 a parte pintada. Depois eu vou pegar uma réguinha e vou conferir, tá bom?
mas é o tamanho padrão mesmo. Ok? A gente tem uma folha de pauta que está disponível que está disponível ali nos destaques, né? Aquela pauta é maior, tá bom? Que é para criança ainda com treino mais inicial. Aqui já não, a pauta já é menorzinha, tá bom? O livro do terceiro ano está no caminho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta. Aqui, como você... Deixa eu abrir aqui, senão não consigo ver a mensagem toda. Como você costuma fazer correção? É mais eficaz se a criança apaga e escreve novamente a palavra ou apenas a correção? Né? Ah, faltou o T, faltou cortar o T, faltou uma letra, a letra tá subindo. Vamos lá, é uma pergunta interessantíssima, super pertinente aqui, porque vai entrar o erro, a função erro aqui, né? E como corrigir é muito importante. Então, vamos lá. Você tem que usar o erro da criança a seu favor, a favor da própria criança. Então, o erro, ele vai acontecer, né? No processo de escrita. Às vezes é uma desatenção, às vezes não lembra mesmo, às vezes pode ser de escrita, de ortografia, né? Bem comum. Então, nessa questão da ortografia, sempre fale, olha, presta atenção, leia bem a palavrinha, como está lá, né, para que ela cometa menos erros na hora da cópia. Sempre que a criança comete um erro de ortografia, o mais interessante, se você conseguir fazer, é que você peça para que ela leia o que ela escreveu, né? Então, por exemplo, ela escreveu esquilo, né? E esqueceu o L, por exemplo. Esqueceu, pulou uma letra. Ou esqueceu o es, né? Esquilo, ela escreveu equilo. E aí, a hora que ela lê equilo, né? Você vai falar para ela, lê aqui, por favor, essa palavrinha que você escreveu, do jeitinho que ela escreveu, tá? Na parte dela mesmo. Aí ela vai falar, esquilo. Não, tem certeza? Lê de novo. Pra ela perceber, olha, tem alguma coisa errada ali. Aí ela vai lá, equilo. E ela mesma vai perceber, nossa, errei. E ela fala assim, que será? E você pode usar o erro agora. O que será que tá faltando? Ela vai comparar. Faltou o S, olha o sonzinho, né? Esquilo, olha, faltou o sonzinho do S. Quando a criança consegue ler o erro, perceber o erro, identificar onde foi o erro, é muito mais eficaz do que você falar, faltou o S, apaga e põe o S. Entende? Você usa o erro como recurso pedagógico para que a criança aprenda, né? Para que ela reflita sobre a própria escrita, para que ela perceba o som, para que ela identifique o erro. Isso é um ganho enorme, né? Então, o erro, ele é ótimo acontecer de vez em quando para que você tenha essa oportunidade da criança se corrigir, né? Então, você vai chamar a atenção dela, pedir para ela ler de novo ali, né? Se faltou cortar o T, por exemplo, né? Faça a mesma coisa, né? Olha, dá uma olhadinha nessa palavra aqui. Será que tá faltando alguma coisa, né? Ou será que alguma coisa deu errado, né? Tá subindo na pauta, tá subindo o morro. Às vezes você corrigir tudo nesses detalhes, né? Do tipo, desceu um pouco, subiu um pouco, ficou um pouco maior, outro um pouco menor. Esse tipo de erro, né? A criança não cometeu um erro de ortografia, a palavra está escrita corretamente, né? Mas o formato não foi o ideal, né? Se ficou assim muito escandaloso, né? Subiu, saiu da pauta. Aí você pode pedir para que ela refaça. Então, vamos apagar aqui, vamos escrever mais retinho aqui dentro da pauta. Agora, se for assim pouca coisa, aí você chama a atenção dela. Olha, tá vendo que tá subindo aqui? Vamos na próxima palavra concentrar a palavrinha aqui na parte laranja, tá bom? Então, chama a atenção dela para que ela faça da maneira correta, não deixe passar, né? Porque realmente uma coisa precisa de correção, mas nem tudo precisa, apaga e refaz, tá bom? Que isso acaba sendo muito maçante também. Então, coisas repetitivas, né? Nossa, toda hora você tá fazendo dessa maneira, o L tá escapando lá pra cima, saindo da pauta. Aí você vai lá e dá uma apagadinha e fala assim, vamos apagar e vamos refazer. Um erro muito recorrente. Se não é um erro tão recorrente assim, você só chama atenção, olha, tá vendo que saiu um pouquinho? Vamos no próximo lembrar disso para tentar fazer no espaço correto, tá bom? Mas é isto. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Olha, eu tenho uma playlist maravilhosa de apreciação musical, mas ela é do próximo material que tá para sair. Na verdade, esse material tá quase pronto. Falta uma obra de arte para eu fazer a estrutura dela ali para vocês. Então, é um material de apreciação. Então, a ideia desse próximo material chama Encanto, que a criança tenha uma música
que todo mundo deveria conhecer, uma música clássica, né? Para ouvir durante aquela semana, para que ela se habitue com aquele som, para ela perceba as nuances, para que ela memorize, que ela saiba quem é o compositor, o nome daquela música, né? Junto com uma obra de arte, com uma poesia, um combo ali semanal. Então, logo vocês vão ter uma playlist também que vocês vão poder usar muito bem, combinando joia aqui com esse material do Caligrafando, tá bom? Então, aguenta aí só mais um pouquinho. Material de treino cognitivo também tá na fila de espera, porque se soltar esse material antes da continuação do segundo ano, eu nem sei o que o povo faz comigo aqui. Tá bom? É isso, gente. Eu acho que as dúvidas principais já foram. Acho que deu para ter uma ideia muito boa sobre a proposta do material, né? E como aplicá-lo. Sobre os materiais também. Então é isso. Eu vou postar depois essa live. Vai ficar salva aqui no feed. Vai ficar salva também na loja, né? Eu sempre coloco mostrando o material todo por dentro para quem chega depois e tem dúvidas, né? Vai ficar salva lá também na página do próprio material, né? Fica junto lá. E aí vocês podem consultar depois e deixar suas perguntas também aqui pelo Instagram, tá bom? Espera aí que tá chegando mais coisa aqui, deixa eu ver se tem a ver aqui. O segundo ano não está completo ainda. Essas orientações servem para crianças autistas também. Aí você vai ter o tato da criança, de onde é a maior dificuldade dela, né? De como fazer. A pressão é muito grande na mão, vai para uma lapiseira 07 ou essa 2.0, mas sempre modulando, né? Não nivele a criança por baixo, não, tá bom? Mas identifique ali as dificuldades e facilidades dela e adapte conforme a sua necessidade. Mas, no geral, essas informações servem também para uma criança com autismo, ok? Deixa eu ver. Não, para 9 anos não chegou ainda. As que estão lá... Desculpa, ela tá perguntando quais apostilas são indicadas para 9 anos. É para 7 e 8 ainda, tá bom? Na verdade, é uma continuação da outra. Quando eu faço o ditado, sempre escreve as palavras tudo junto. Como ensinar a ele ter noção de espaço e sem sempre estar pedindo para separar? Isso é um problema na pré-alfabetização, né? Ou no começo da alfabetização ali na consciência fonológica, né? Então a gente trabalha as palavrinhas, né? Como tijolinhos para formar a frase. Então o que você pode fazer é esse trabalho visual para ele. Pega uns blocos de Lego ali e aí ele vai falar assim, olha, vamos fazer um bloco para cada palavra dessa frase aqui. Então você vai ler lá com ela, né? Deixa eu ver uma frase assim. O senhor Brown acordou subitamente. Então você vai lá e você vai pegar um bloquinho para cada criança. Senhor Brown acordou. Cada criança não, cada palavra. Acordou subitamente. Então, são 4 bloquinhos que você vai pegar. Para a criança perceber que cada palavrinha é uma coisa única, tá bom? Isso, o visual ajuda muito. Então, você vai posicionar uma do lado da outra aqui. E aí, você gruda tudo ela e fala assim, senhor Brown acordou subitamente. Às vezes não dá nem para entender o que a gente tá falando. Tá tudo grudado. Vamos separar um pouco. Separa as palavras ali nos bloquinhos mesmo, sabe? Senhor Brown acordou subitamente. Olha como é importante ter um espacinho entre uma palavra e outra, né? E aí, vamos lembrar disso na hora de escrever. Então, ó, senhor, ó, espacinho, porque senão vai ficar tudo grudado, né? Aí você pode até fazer essa leitura com ele. Essa leitura toda junta ali, né? Para que ele perceba que faltou um espaço ali, de fato. Geralmente, isso tende a corrigir, tá bom? No treino de caligrafia, você vai ter essa oportunidade também. Mesmo que você precise chamar atenção, olha, tá muito juntinho. Nas próximas, presta atenção no espaço. Tem um espaço bonitinho aqui, ó. Olha lá no modelo, né? Tá vendo, ó? Tem um espacinho. Tem que deixar... O espaço também faz parte do treino da caligrafia. Então, a gente tem que respeitar o formato da letra e também o espacinho entre uma palavrinha e outra. Tá bom? Nada muito problemático, né? Mas precisa, de fato, fazer o espaço sim. A Adna gostou do material, fico muito feliz. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Deixa eu ver. Acho que o restante eu já respondi. Deixa eu ver aqui dentro.
Aqui, como readequar a pega no lápis de uma criança de 8 anos? Ainda é possível fazer essa correção? Eu sou um pouco fora da curva, tá? Nesse quesito, explico. A pega mais correta, a gente sabe qual que é, né? Então, vai dar o apoio no dedão e vai ter o apoio aqui do dedo médio e o indicador que vai levar para a escrita. Qual que é o problema da pega errada do lápis? A criança pega muito para cima, pega muito longe. A hora que ela vai escrever, com uma escrita contínua, o que vai acontecer? Ela pode ter um maler com o tempo aí. Aquela posição não tem apoio, aquela posição é ruim, então ela vai criar calo, ela vai criar dor no braço, dor na mão, cansa muito, tá? Então, esses são os problemas da pega incorreta. É a criança não ter apoio, principalmente, tá bom? Então, eu penso da seguinte maneira. Se a criança pega assim, ou se ela pega um pouco diferente, mas que não canse a mão dela, ela consegue escrever sem se queixar de dor, né, na mão. Ela tem apoio, ó, da mão na hora da escrita, no papel. Ela tem apoio do braço. Ela não tá numa posição desconfortável, tá? Então, às vezes, a gente quer corrigir nos mínimos detalhes para que pegue perfeitamente. E é bom pegar perfeitamente, tá bom? Não tô desprezando, não. Mas, às vezes, a gente trava uma batalha ali desnecessária, né? Você tá lá, todos de 5 em 5 minutos, você corrige a mão dessa criança ali para pegar direito. E às vezes é uma questão de posição. Em vez de pegar com a ponta do dedo, ela pega um pouco mais para dentro. Que não altera em nada do apoio. Não gera dor e tudo mais que eu já falei antes. Só gera um desgaste mesmo pra gente e pra criança, que toda hora ela muda o dedo, toda hora minha mãe corrige, toda hora muda o dedo, toda hora minha mãe corrige, toma bronca, não tá pegando direito, olha o lápis, olha, pega, né? Às vezes, essa abordagem gera mais desgaste, mais desprazer na escrita do que a própria pega. A própria pega não é um problema em si, né? Então, observe isso na sua criança. Observe se a maneira que ela faz essa pega realmente é prejudicial, se ela tem reclamado, se tá criando calo, né? E aí, se tem essas coisas, corrija assim, insista, né? Olha, tem que aí você pode usar adaptadores, né? Tem aqueles que você enfia o dedinho aqui no lugar certo, tem o adaptador de triângulo, que você tem o lugar para apoiar, tem uns que são só uma espuminha de EVA triangular, né? Só para ficar na posição correta. Tem de vários tipos, né? Então, você pode fazer o uso de um adaptador, né? Para o lápis da criança, mas faça essa avaliação, né? Se realmente isso é necessário. O meu mais velho, por exemplo, ele tem essa dificuldade. Eu passei por isso, de corrigir muito, né? E ele continua com um dos dedos que avança um pouco, que não muda em nada. E a letra dele é super boa, inclusive. Então, tá ok, tá bom? Tá tudo bem. Não tem que andar na cartilha 100%, tá bom? Deixa eu ver. Mais perguntas? Dos próximos já falei. Eu acho que é isso. Então, só concluindo, é possível fazer essa correção, né? Mas confira aí se é necessária mesmo. Ok? Queridos, vou lá. Já tá quase na hora do neném mamar de novo. Então, vou cuidar do meu povo aqui, tá bom? Fico muito feliz por ter vocês aqui comigo. Faz muito tempo que eu não fazia uma live, né? E foi bem gostoso bater papo com vocês. Espero que vocês gostem do material. Vou postar na sequência nos stories o link direto, tá bom? Mas na loja já deve aparecer lá pra vocês também, já tá tudo disponível lá, ok? Um beijo pra vocês. Fico muito feliz que vocês gostaram do material. Acabei de ver uma pergunta, vou responder. Já tô dando tchau e indo embora. Peraí, a pergunta. É que perguntou de canhoto. O canhoto pega diferente com 3 dedos? Gente, canhoto muda bastante, tá? Mas, em geral, é bem parecido, tá? É bem parecido, mas o canhoto, ele tem um outro problema. Porque, como ele escreve... Deixa eu tentar mostrar aqui, né? É que inverte aqui ou não? Como ele escreve daqui pra cá, ele acaba cobrindo o texto, o espaço com a própria mão. Então, ele tem essa dificuldade. Então, ele tem que mudar um pouco a posição para ele conseguir ver o que ele tá fazendo, né? Então,
Com a criança canhota, ela vai automaticamente ter uma adaptação ali de como ela faz essa pega, tá bom? Então, ainda que ela faça a pega direita, às vezes a mão fica numa posição diferente, né? Até porque às vezes borra muito, né? A mão vai borrando tudo que ela escreveu. Para ela ter o controle do que ela tá fazendo ali, né? Então, a posição da mão acaba mudando sim, tá bom? Tem diferença sim da pega do canhoto, ok? O material da Bíblia tá quase pronto também. Eu volto nele nos stories. Falta muito pouco, ok? O material, se eu não me engano, ele já tá em um preço promocional lá, mas não vai ficar muito tempo não, tá bom? Não sei bem como é, porque eu não tô mais nessa gerência, faço só a criação agora aqui. Tá bom, gente? Deixa eu só dar uma última passada. Minha filha de 8 anos é canhota, escreve muito bem. O meu de 7 é canhoto também. A letra dele é muito bonita, desenha muito bem. Então, não é porque é canhoto que tem que fazer letra feia, né? Uso material de caligrafia com ele sim também. Deixa eu já dar uma dica, então, né? Para quem for imprimir em PDF e tem o filho canhoto, talvez seja interessante não fazer o espiral, né, no centro. Faça na parte superior, né? Às vezes ajuda muito a criança. Porque, se bem que aqui, se vocês fizerem, deixa eu virar aqui. Nesse mesmo esquema que eu fiz, né? Então, é uma impressão frente e verso, tá bom? E aí o espiral fica no meio aqui, né? Então, ela vai daqui, ó. Às vezes o espiral pode atrapalhar um pouco. Então, talvez seja interessante fazer o espiral em cima. Ou talvez só perfurar, coloca no diário e aí você tira a página que ela vai usar para fazer a caligrafia, para que o espiral não seja um problema. Se bem que o espiral é bem baixinho, tá bom? Provavelmente não vai gerar nenhum problema, mas se você sentir isso, tenta ver se não é o espiral, tá bom? No caso da criança canhota. Joia, gente? Vou lá, então. Beijo pra vocês, muito obrigada. Já posto nos stories, tá bom? Até mais.